Fala galera, começando o vídeo aqui com vocês. Ian Guelbi contra Carlos Prates encabeçam o UFC Fight Night Kansas City, valendo aí, né, a luta do peso meio médio. Quem ganhar vai ficar grandão, então vamos com tudo. Lembrando que essa luta o Carlos Prates ia enfrentar o Goffnil machucou, Ian Guelbi pegou essa luta em cima da hora, gerando essa comoção toda. Brasil contra Brasil, Brasil contra Irlanda, Fight Nerds contra Chutebox Diego Lima. O evento acontece no sábado, dia 26 de abril, 19 horas, lá na T-Mobile Center em Kansas City. Então os melhores palpites estão aqui, apesar de, né, ter muito brasileiro nesse card, muita emoção envolvida. O foco aqui do canal é a racionalidade, galera, buscar parâmetros objetivos que pode credenciar aí as lutas, né, que a gente vai analisar do card penal principal, visando o green, visando o lucro, visando assertividade. Então vem comigo, já deixa teu like, se inscreve no canal, que o objetivo aqui é a gente acertar. Então vamos pra cima. Galera, dois recados muito importantes. Como eu disse, se você é novo por aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. O primeiro é que eu vou deixar um bingo de 40 para vocês, pra gente acompanhar o card, colocar um troco, dinheiro que você possa perder. Aposte com responsabilidade. É só você copiar e colar se você quiser pegar a minha odd 40 que eu deixei especialmente para vocês nesse UFC. O link tá aqui no comentário fixado, tá? E também, galera, exclusivamente para esse card, eu vou disponibilizar o grupo VIP a 20% de desconto. Tá? Oportunidade muito boa para você que já conhece meu trabalho, pegar um plano trimestral, semestral, anual, pagando mais barato. E também, galera, uma oportunidade muito boa para você que quer conhecer meu trabalho, fazer um teste de um mês. Lembrando que esse fim de semana a gente vai ter KSW, evento polonês de MMA, Octagon, Cage Warriors, evento inglês de MMA, BKFC, Body Nuclear, eventos de boxe e, claro, o UFC. Então, pô, expectativa muito boa, a gente tá muitas lutas aí sendo anunciadas no UFC. Acabaram de anunciar aí Matheus Ganrou contra Ludovic Klein, né? Um card incrível vindo aí pra gente. Então muitas oportunidades de a gente pegar green, forrar bastante. Então se você quiser forrar no mundo das lutas, eu posso te ajudar. 20% de desconto, o link tá no comentário fixado, não perde essa oportunidade, vale somente até esse card, tá bom? Então vamos com tudo, galera. Primeira luta, Chelsea Chandler contra Joseline Edwards, tá? Vou falar aqui primeiro da Chelsea Chandler, é uma lutadora que eu não gosto. Aliás, antes disso tudo, galera, a tendência dessa luta chegar à decisão é muito grande, tá? Joseline Edwards nunca foi nocauteada ou finalizada no UFC, a Chelsea Chandler também. Então, luta chegar até o fim, over 1,5 rounds, tendência muito clara, muito valor envolvido. Perdão, galera. Então, vou falar aqui minha opinião das duas lutadoras. A Joseline Edwards, apesar de ser jovem, 29 anos, tem 20 lutas de MMA profissional. Chelsea Chandler, 34 anos, né, 5 anos mais velha e mais inexperiente. Não tem nem metade das lutas da Joseline. Preparo físico, quem que é melhor? Joseline. Até porque a Chelsea Chandler estoura, tem dificuldade de bater o peso dessa categoria. A Chelsea Chandler, galera, vou te falar bem a real dela, a minha opinião. Ela estreou bem no UFC, nocauteando a Stoliarenko. Desde então, meu irmão, parece que ela regride a cada luta. Cada luta que passa, ela apresenta um nível menor. Perdeu para Norma Dumont contra a Josiane Nunes. A Josiane não devia ter aceitado essa luta, tá? A Chelsea Chandler estourou o limite da categoria e a Josiane mesmo assim aceitou lutar. Não foi uma decisão correta, na minha opinião. Perdeu muito porque, cara, a Chelsea Chandler, juro, rever essa luta. Parece que ela tinha 80, 90 quilos na hora da luta. Então, não deveria ter aceitado. Pra mim ganhou muito por causa disso, porque estourou o peso. E perdeu pra Yana Santos, que, pô, na minha opinião não é nada demais essa categoria. Perdeu, assim, sendo dominada 3 rounds. A Yana Santos vinha de 3 derrotas seguidas. Cara, a pedida pra mim aqui é de Joseline. Vem da sua melhor vitória no UFC, foi pela via rápida, ela nunca tinha ganhado pela via rápida. Da Tamires Vidal. É uma lutadora que já chegou a ter 3 vitórias no UFC. Ela é bem física, né? Bem forte, aqui não sei se dá pra ver na imagem. Então é uma lutadora que tem um clichê bom. É a lutadora mais técnica, a Chelsea Chandler parece um trem desgovernado às vezes. Então, cara, pra mim a pedida aqui é a Joseline pra ganhar. E qualquer método de overround, luta chegada ao fim, tem bastante valor também. Próxima luta, Time Kwamba contra Roberto Romero. Dois caras que vêm de derrotas, então precisam de ganhar. Roberto Romero estreou contra o David Onama, que vai estar até nesse card, inclusive. Estreou lutando de 70, vai lutar de 66 agora, então vai, pô, já tá vindo de derrota, descendo de categoria, vem de eventos menores, né? Esse combate global aqui a gente sabe que não é confiável, né? No México ali a gente tem, pô, eventos como o Lux, né? Que é o que o Diego Lopes lutou e tal, que credencia mais. Esse combate global aí, confesso pra vocês que não é confiável, tá? Time Kwamba vem de 2 derrotas seguidas,
Perdeu pro Bolagiô, por decisão dividida, também estreando de 70. Vai lutar de 66. Perdeu pro Lucas Almeida, cara, num mole, tá? Ele tava até bem na luta. Foi 2-1 pro Lucas, mas ele acabou tomando um knockdown. Então ele é um cara que tem suas armas ali e tal, mas tem fragilidades no seu jogo, tem brechas. Então, luta difícil, dois caras vindo de derrota. E o Romero é um cara que contra o Onama, a gente viu que ele é muito disposição, muito porradeiro mesmo. Tomou flashdown, tomou knockdown, mesmo assim foi pra cima, muito queixo. Então, um cara que depende muito mais da sua raça, do seu gás. Então, cara, de maneira geral, eu acredito que o time Coamba pode ser uma boa opção, porque ele tá como azarão e ele enfrenta um cara que vem de eventos menores e tá descendo de categoria. Então, o time Coamba, na minha opinião, é o lutador que precisa de ganhar, né? A gente sabe chegar a 3 derrotas seguidas, muito possivelmente está cortado. A gente não sabe, eu acredito que ele vai ficar bem pequeno para essa categoria, o Romero. De maneira geral, eu acredito que o Coamba pode ser um bom azarão aqui. Próxima luta, galera, Jaqueline Amorim, a brasileira contra a Poliana Viana, também brasileira. Essa luta eu não vou fugir da raia. Pra mim, Jaqueline Amorim ganha, porque justamente aonde a Poliana tem a maior vantagem, que é o seu jogo de chão, né, de jiu-jitsu. A Poliana tem um jogo sólido, assim, de progressão, né? Ela derruba, vai pra montada, tenta o armlock, tenta pegar as costas, tenta pegar o mata-leão. Foi assim que ela fez sua carreira aqui no Brasil, no Jungle Fight, né? Quando, pelo menos é como eu lembro dela. Jaqueline, pô, muito fera de jiu-jitsu, outro nível. Então, onde a principal vantagem da Poliana, a Jaqueline é melhor que ela. Então, eu acho que é um casamento péssimo pra Poliana. Jaqueline vem de 3 vitórias seguidas, né? Inclusive 3 pela via rápida. Temos que destacar isso. Nocauteando e finalizando, inclusive as últimas 2 no primeiro round. A Poliana vem de uma sequência de derrotas, né? São 2 derrotas seguidas. Para Yasmin Lucindo e para Julian Robertson, inclusive pela via rápida, né? Então, complicado, meu irmão. De maneira geral, que a Jaqueline é bem favorita. Igual, por exemplo, geralmente eu falo que as lutas femininas têm uma tendência a chegar até o fim, né? Como a Chelsea Chandler e a Joseline. Essa já deixa de escanteio esse método overrounds, porque a Jaqueline e a Poliana, essa luta tem uma tendência, assim, de não chegar até os juízes. Jaqueline bota muito ritmo. A Poliana aceita o infight também, não é uma lutadora cadenciadora. Então, essa luta aí, acredito que a Jaqueline pode vencer, e muita chance de ser pela via rápida, tá bom? Próxima luta, galera, Malcolm Welmaker contra Cameron Simon. Luta que, novamente, igual o Coamba, a gente tem um Malcolm Welmaker que vai estar estreando, que vem de eventos não confiáveis, Conflict MMA, NFC, B2 Fighting Series. Então, inclusive por decisão dividida aqui, a gente não tem muita confiança no Malcolm Welmaker. Já o Cameron Simon, cara que chegou a estar com 3 vitórias seguidas no UFC, vai para sua 6ª luta, perdeu pro Steel Rod, que pra mim não é demérito nenhum, né? Steel Rod que acabou de perder pro meu Kizael, mas entregou uma luta dura. E lutou também contra o Peyton Talbot, né, meu irmão? O Peyton Talbot também, pô, não é demérito perder pro Peyton Talbot, não. O Peyton Talbot vinha aí de 4 vitórias seguidas. Acabou perdendo pro Raoni numa estratégia errada, lutou mal também. Méritos do Raoni. Mas, cara, o Cameron Simon é um canhotinho duro, um canhotinho sólido, que varia bem o nível, consegue quedar também caso necessário. Apesar dele ser mais jovem, né, 24 a 30, é um cara que tem um cartel com mais lutas, né, mais experiente. E, como eu disse, tá vindo para sua 6ª luta na organização. Então, cara, de verdade, eu vou com o Cameron Simon aqui pela tarimba, vou acreditar nesse... Pô, cara que já lutou com o Steel Rod, Peyton Talbot, chegou a ter 3 vitórias no UFC, sendo 2 pela via rápida. Então, enfrenta um estreante, né, que é o Malcolm Welmaker, vindo de eventos de menor nível. Ele até estreou bem no Contender, nocauteou no primeiro round um cara do Cage Warriors, mas ainda assim acredito que o Cameron Simon pode fazer o suficiente para vencer aqui, mais tarimba, tá? Galera, próxima luta, Demon Black Shear contra o Alan Telly. Essa luta, vou ser bem honesto pra vocês, casamento muito difícil pro chinês, cara. Por quê? O Demon Black Shear, ele é um cara que ele tem muita envergadura, 1,83 a 1,68, então é um cara que a mão dele chega primeiro. Fisicamente é um cara que eu acredito que tenha mais armas, assim, um clincha bem, jiu-jitsu muito primoroso. E é um cara que o jiu-jitsu dele é muito letal, né? Vem de 2 vitórias, inclusive, por finalização. Então,
Eu não vejo o chinês ganhando nem em pé nem no chão. Muito difícil essa luta, um casamento muito ruim pro chinês. Então, cara, vitória do Demon Black Shear aqui pra mim. Eu não acredito que tem outra pedida a não ser essa, não. De maneira geral, o Demon Black Shear bem completinho, né? Claro, tem suas brechas ali, mas, pô, velho, é um cara bem duro, bem sólido. Já enfrentou caras duros aí, né? Youssef Zalal, Farid Bachará, o Mário Bautista. Já o Alantelli, né? Se a gente for pegar aqui, ele até vem de uma sequência interessante, mas sempre fazendo lutas por decisão dividida e tudo mais. Eu não acho que é um casamento bom pro chinês. Acredito que ele tá na roda aí. E o Demon Black Shear tem tudo pra vencer. Cris Gutierrez contra John Castanheda, galera. Lutão aí, né? O Cris Gutierrez é um cara extremamente sólido no seu striking. E o John Castanheda é um cara que varia bem o nível, né? Troca ali bem, faz o feijão com arroz bem feito, mas consegue botar pra baixo também. E é um wrestler, né? Bom, vamos lá. O que a gente pode falar? É uma luta boa pra você levar para o ao vivo. Acredito que vai ser um confronto de estilos. O Cris Gutierrez vai tentar fazer essa luta ficar em pé e o John Castanheda vai tentar fazer essa luta ficar para baixo. Quem tiver êxito leva, de maneira geral. Eu dou um leve favoritismo pro Cris Gutierrez aqui, acredito que ele pode ter um controle melhor de distância e evitar as quedas do John Castanheda e acabar levando 2 rounds ou até achar um nocaute. Mas, de maneira geral, uma luta boa para se levar para o ao vivo aí. John Castanheda e Cris Gutierrez, confronto de estilos, tá bom? Próxima luta, Evan Elder contra Geo Jiang, tá? O Geo Jiang, lembrando que ele tá pegando essa luta em cima da hora. Ele é um cara que não era o lutador original dessa luta. Vem de eventos menores, né? FAC, FAC. Não conheço o evento, pra ser bem honesto com vocês. Sei que ele perdeu no Contender no ano passado pro Killan Selkid, né? Lutador australiano. Cara, de maneira geral, o Evan Elder, pô, vem de 2 vitórias, né? Tá pegando a luta em cima da hora. Acredito que a hoje tá boa pra ele. Então, bicho, Evan Elder pra ganhar. Eu não vejo outro cenário aqui sem ser esse, não. Acredito que o valor é esse. Tá? Vem de camp completo, né? Acredito que também essa luta tem uma tendência muito boa de não chegar até o fim, tá, galera? O Geo Jiang e o Evan Elder são 2 caras letais que têm brechas no seu jogo. Então, de maneira geral, pra mim, Evan Elder ganha, né, camp completo e tudo mais, e pode ser que essa luta não chegue até o fim, às vezes completar uma operação em outra, enfim. Então, dessa luta aí, o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. E lembrando, galera, segue lá no Instagram, grupo do Telegram 100% gratuito, faça parte também, de graça, o link tá na descrição. Não envio só operações de MMA, pra quem não sabe, né? Então, o link pra você participar, link está na descrição. Vamos com tudo. Próxima luta, Matt Skinner contra Jimmy Flick, luta muito ruim aí. Acredito que ninguém quer ver essa luta. Não sei porque foi casada, mas é mais pra movimentar a categoria mesmo. Cara, vamos falar um pouco do Matt Skinner, o que tá como favorito. É o lutador mais velho, veterano, 35 anos. Nos últimos 5 lutas, 4 derrotas, né? 4 vezes pela via rápida. Dos últimos 5 anos, ele tem 2 vitórias. Uma contra o Sumu Daerj, que tava numa sequência de derrota insana. E ganhou do Tyson Nem por decisão dividida. Cara, eu não concordo com esse favoritismo pro Matt Skinner, cara, principalmente porque ele foi finalizado 2 vezes nessa brincadeira. Ele inclusive perdeu pro Corey Durden, né? O Jimmy Flick ganhou do Corey Durden tranquilamente no primeiro round, na luta de estreia dele do UFC. Cara, eu vou falar o quê? É uma luta, né, difícil, mas de maneira geral, o Jimmy Flick como azarão aqui. Eu acho que é uma boa pedida, né? Ele perdeu pro Charles Johnson, que tava com 5 vitórias seguidas, e pro Alessandro Costa, que é um cara bem duro, né? Um cara sólido nessa categoria. Até venceu aí no início do ano passado o Malcolm Gordon e perdeu para o Nate Maness aqui, que, pô, vem de uma sequência até interessante. Então, cara, de maneira geral, cara, eu vou conferir esse Jimmy Flick, nem que seja num troco aí. Pô, Matt Skinner não vem bem, não vem performando bem pra ele estar com esse favoritismo todo. O Jimmy Flick tem capacidade de botar essa luta pra baixo, trabalhar seu jiu-jitsu. Então, pô, Jimmy Flick, acredito que pode ser um bom azarão aí, uma boa pedida. E assim, galera, a gente encerra o card preliminar. E lembrando, se você quer pegar todas as operações que eu tô falando aqui, se cadastre na MC Games, que é a nossa casa de aposta parceira, né? O link também tá na descrição para você criar a sua conta. E aí, galera, é a casa que a gente tá trabalhando hoje. Você consegue fazer o bingo de 40 que tá na descrição. Já crie sua conta, tá? Para você pegar todas as dicas aí. Galera, vamos começando o card principal.
Lembrando, o grupo VIP está com 20% de desconto. Link tá na descrição, né? Vai ter muito evento bom. Vai ter PFL, vai ter Octagon. Então, Queijo Warriors, muita oportunidade. Não esquece, apenas lembrando vocês. André Muniz, André Sergipano contra Ikran Aliskerov. Cara, vamos falar dessa luta? Eu acho que é a mesma coisa do Alan Telly contra o Demon Black Sheep. Confronto péssimo, meu irmão, pro Sergipano. O Sergipano, a maioria dessas lutas que ele teve no UFC, ele teve êxito pelo seu jiu-jitsu, né? Ele consegue fazer valer ali o seu jiu-jitsu, o jogo de chão, botar pra baixo e tudo mais. O problema é que ele pega um Aliskerov que tem uma defesa de queda muito boa, um cara que vem do sambo, um cara que nunca foi finalizado, e ele troca bem, né? Tem vitórias interessantes ali por nocaute. Claro, ele perdeu pro Whittaker, né? Mas mesmo assim, ele nocauteou o Ale Alves, o Phil Hell's e tudo mais. Então, basicamente, eu acredito que se o André Muniz não conseguir colocar para baixo, ele vai ser sucumbido aí. Eu acredito que o boxe do Aliskerov é melhor do que o do Sergipano. Então, não gosto do casamento do Muniz, porque o seu jiu-jitsu, eu acredito que não vai ser tão efetivo nessa luta como foi outras vezes, né? Então, acredito que o Aliskerov tem um casamento aí para fazer o suficiente, negar as quedas do Muniz e no mínimo vencer 2 rounds ou até mesmo nocautear, tá? Luta entre dois canhotos. O Aliskerov, na minha opinião, tem um casamento favorável aqui, tá bom? Próxima luta, Randy Brown contra Nicolas Dalby, né? Uma luta traiçoeira, na minha opinião. Vou explicar o motivo. Cara, o Nicolas Dalby é aquele cara que a gente nunca pode subestimar, né? Eu acho que a luta contra o Gabriel Bonfim deixou claro isso, que ele era bastante azarão. Perdeu tomando uma surra no primeiro round, mas aí no segundo, meu irmão, o Gabriel Bonfim sentiu o gás e o Dalby desceu uma marreta, né? O Dalby já tá com 40 anos, é uma luta muito difícil pra ele. Por quê? Porque o Randy Brown controla muito bem a distância, né? Acredito que o Nicolas Dalby não vai querer trocar no centro octógono com o Randy Brown, vai tentar clinchar. Mas o Randy Brown é muito grande para essa categoria, não acho que é um bom casamento aí pro Dalby. O Randy Brown vem de derrota pro Brown Battle, onde ele fez um primeiro round muito bom. Segundo, terceiro, perdeu um pouco a distância e acabou sendo sucumbido. Mas, cara, acredito que o Randy Brown vence essa luta. Essa luta tem muita chance de chegar até o fim. São dois caras que aguentam muita porrada. Então, acho que o Randy Brown vence 2 rounds no mínimo aí, vence essa luta por decisão. Não acredito que... Eu acho que o Dalby, a única chance dele é talvez fazendo o que o Brown Battle fez, né? Que é clinchando ali, cortando o ângulo e não deixando o Randy Brown trocar na distância. Mas, cara, eu vejo o Randy Brown conseguindo ter êxito na distância, trabalhando um excelente volume de golpes. E, pô, o Nicolas Dalby, né, duríssimo e tal, mas já tá com 40 anos, então acredito que o certo aqui é o Randy Brown aqui pra ganhar, tá bom? Próxima luta, Michel Pereira contra Abus Nurmagomedov. Essa luta aí, polêmica, né, cara? Por quê? Porque você tem argumentos pra ir a favor tanto de um, tanto de outro. Michel vem de sua pior performance aí, né? Vamos falar um pouco primeiro dele. Ele que sempre lutou de 7-7, né? Estreou no 8-4 aqui em 2023. E ele ganhou 3 lutas pela via rápida. Potieria, Michal Oleksiejczuk e André Petroski, todas com 1 minuto de luta. Até que ele pegou o Anthony Hernandes e, cara, sentiu o gás, hein? Uma coisa é você cortar 77. 84 eu acho que a gente não esperava essa queda de rendimento do Michelzão. Lutou muito mal. O Abus é um cara que... Pô, como é que a gente pode dizer? A gente não tem uma expectativa grande pra ele na categoria, mas ele vem demonstrando evoluções, né? Ele perdeu pro Sam Strickland e pro Caio Borralho, que são 2 caras do top 5 da categoria. E o Michel, quando ele pegou um cara do top 5, ele lutou muito mal, né, cara? Então, eu acredito que o Abus Nurmagomedov aqui tem uma vantagem pela última luta do Michel, meu irmão. O Michel, acredito que ele demonstrou algumas fragilidades aí. O Abus Nurmagomedov é um cara que conseguiu finalizar o Bruno Huck, que é um faixa preta de judô. Então o Abus Nurmagomedov, se der ruim na trocação, ele pode botar essa luta pra baixo. E o alcance do Abus é muito maior do que o do Michel, cara. A gente tá falando de 1,98 a 1,85. Pra mim, a chance do Michel é no primeiro round, né, cara? Encontrar uma mão ali, uma sequência. Tô vendo alguns vídeos do Abus, cara. Ele parece ter melhorado bastante seu boxe. Então, eu vou conferir o Abus aqui, cara. Eu não me sinto confiante, assim. Achei a última exibição do Michel muito apática.
Não sei, ele vai ter que mostrar, mas do que a gente tem hoje, eu acredito que o Abus tá performando melhor, tá demonstrando evoluções. As derrotas que ele teve foram para cara duríssimos, né? Borralho e Sam Strickland, então eu vou com o Abus Magomedov aqui para ganhar, cara. Pra mim a chance do Michel é o primeiro round, realmente, tá? Vamos com tudo. David Onama contra Giga Chikadze, galera. Luta válido pelo peso pena. Cara, eu tenho um palpite bom aqui pra essa luta, que pra mim é a luta chegar até o fim. Acredito que não role nocaute nem finalização essa luta. O David Onama nunca foi nocauteado ou finalizado. E o Giga Chikadze nunca foi nocauteado ou finalizado no UFC. Então são dois caras que têm uma resistência, um cardio muito bom, um queixo muito bom. O Giga Chikadze principalmente, né, já fez guerras ali de 5 rounds e tal. Já enfrentou caras, né, com muito poder de nocaute. Então, cara, o David Onama, ele vem de uma vitória contra o Robert Romero, que foi um cara que estreou na categoria dos 70, pegando a luta ali em cima da hora, e já tá mordendo um Giga Chikadze. Meu irmão, eu acredito que a luta não chegar até o fim, a luta chegar até o fim seja o palpite mais seguro dessa luta, mas, cara, o Giga Chikadze pode ser um bom azarão aqui. Não acredito que o David Onama apresente algo que o Giga nunca tenha visto, já enfrentou muito cara bom. Já nocauteou Edson Barbosa, Cub Swenson, Kevin Kattar já lutou, Arnold Allen, Jamal Emmers, Brandon Davis. Então é uma luta dura. E a gente vai ver o que a gente pode esperar do David Onama, né? Um cara que vem de 3 vitórias seguidas, mas na minha opinião não pegou um cara da tarimba do Giga Chikadze, não. Acredito que o Giga realmente pode ser uma boa pedida de azarão aqui. Uma luta que deve ser de strike, né? Não acredito que deve ter queda nessa luta. Uma luta de kickbox praticamente. Ambos têm o mesmo alcance. Então, basicamente, galera, palpite mais seguro, Giga Chikadze, a luta chegar até o fim, e um mais arriscado, Giga Chikadze, para ser uma boa opção aí para você jogar num bingo. Galera, Anthony Smith contra Zhang Mingyang, China contra Estados Unidos. Luta de aposentadoria do Anthony Davis. Cara, o Anthony Smith é aquele cara que, vamos falar a verdade, sempre é um bom azarão, né? Contra o Vitor Petrino ele era um azarão, contra o Ryan Spann ele era um azarão. Porém, é a idade, né? Já tá com seus 36 anos, lento pra caramba, sendo nocauteado toda hora. Cara que já foi nocauteado mais de 5 vezes na carreira. Então, queixo bem avariado. O Zhang Mingyang, 2 vitórias no primeiro round por nocaute. Agora vai ser um bom teste pro chinês, cara, porque o Anthony Smith é aquele cara que se você errar ele te pune, né? Que foi o que aconteceu com o Vitor Petrino. Então, cara, deram essa luta pro chinês, né? Pra ele servir de escada aí, né? O Anthony Smith servir de escada. Vai ser uma luta de aposentadoria. Eu acho que o chinês nocauteia. Ele é bem técnico, tem uma mão pesada. O primeiro round muito avassalador. O Anthony Smith tá lento pra caramba, né? Foi nocauteado ali pelo Dominic Reyes. Então, cara, de maneira geral, eu acredito que o chinês, né, deram essa luta aí pro chinês alavancar, né? Ressalto aí que o Anthony Smith é um cara que é bem experiente. Se o chinês errar, o Anthony Smith pode cobrar isso aí, mas o certo, eu acredito que seja o chinês aqui, tá bom? Então vamos para a luta principal, Ian Gelby contra Carlos Prates, né? Acredito que é o que todo mundo tá esperando. Lembrando, galera, 20% de desconto do grupo VIP, tem um palpite muito especial para esse confronto que eu vou deixar lá, de 2 unidades, inclusive, que vou colocar um valor maior. E bingo de 40, o link tá na descrição, se você quiser pegar o bingo de 40. Carlos Prates contra Ian Gelby. Vamos falar primeiro do Ian Gelby. Ian Gelby, ele tá pegando a luta em cima da hora. Ele vem de derrota para o Shavkat Rakhmonov. E assim, cara, eu sinto que o Ian Gelby, ele vence, mas não convence as suas lutas. Vou explicar o meu motivo. Contra o Geoff Neal foi uma decisão dividida, tá? Teve gente que viu a vitória do Geoff Neal, foi uma luta apertada. Contra o Michael Venom Page, tava 1-1 até o terceiro round. Ele tava perdendo a luta, o Ian Gelby. O Ian Gelby levou mais golpes com o Michael Venom Page, porém o Ian Gelby no final ali conseguiu grampear, pegando as costas. Não fez nada, não golpeou, mas acabou levando na decisão dos juízes. Cara, sabe aquele lutador que falta alguma coisa? As vitórias que ele teve foram contra caras, né, o Daniel Rodrigues e o Son Kenan, né, que pelotão do meio ali.
Cara, não sei, falta alguma coisa de convencer mesmo, não sei. Ele parece que é meio costureiro, ele faz o que tem que ser feito pra ganhar. E, pô, então, contra o Golf New, decisão dividida, contra o Michael Venom Page. Muita gente até viu a vitória do Page, tá? No terceiro round, pelo dano e a contundência que o Page deu. E ele perdeu pro Rakhmonov aqui no 3-2. Lembrando que essa luta contra o Rakhmonov, cara, o Yangel, os dois primeiros rounds estava bem desligado. Começou mal, começou a lutar bem do terceiro round pra frente. O Carlos Prates é um assassino, todas as lutas dele no UFC, 4 vitórias, 4 nocautes, nunca chegou ao terceiro round ainda no UFC. Tem uma mão muito pesada, um cara que a gente vai ver o gás dele, né? De se vai estar de fumante mesmo, vai ser a primeira vez lutando 5 rounds, isso sim pode ser um desencadeador aí, né? Uma coisa que a gente vai realmente se surpreendido. Ele nunca lutou 5 rounds na vida, então a gente não sabe como vai ser. Cara, pra mim, a única chance do Guel ganhar é por decisão. Não vejo ele nocauteando ou finalizando o Carlão. Num jogo de bate-sai, clinch ali e tudo mais. Porém, eu acho que essa luta, ainda mais que ele pegando em cima da hora sem o camp completo, não gosto, cara. Acredito que o Carlos tem a vantagem aqui. E mais que isso, apesar do Carlos ser um pouco mais baixo, 1,85 ou 1,91, a envergadura do Carlos é maior, 1,98. Então, cara, o Carlos com toda certeza vai tocar Ian Gelb aqui, cara. O Ian Gelb, ele vai ter que botar pra baixo, meu irmão. Senão, 25 minutos de porrada com o Carlos é muito difícil. Então, cara, de maneira geral, eu vejo o Carlos nocauteando ou fazendo no mínimo, vencendo no mínimo 3 rounds aqui. Acredito que esse vai ser meu palpite. Carlos fez o camp completo. Na minha visão, pega um bom casamento, porque o Ian Gelb é aquele cara que ele pode conseguir até quedar, mas manter pra baixo eu acredito que vai ser difícil. O Carlos Prates, ele tem um jiu-jitsu, querendo ou não, ele não tem o mesmo gabarito do Muay Thai, mas tem um jiu-jitsu bom. Então, cara, eu vejo o Carlos Prates fazendo o suficiente pra nocautear ou machucando o Gelb bastante, vencendo 3 rounds, tá? Acredito que o Carlos Prates seja uma excelente pedida, tá pegando a luta com o camp completo, então eu vou botar fé aqui no Carlão. E é isso aí, cara. Espero que eu possa ter contribuído com você. Já deixa seu like, se inscreve no canal. 20% de desconto no grupo VIP. Não esquece do Bingo Odd 40 aqui na descrição. Tamo junto, forte abraço, valeu.